Bom, então, hoje a gente começa a matéria em si, né? Que a gente começa a ver a parte de conceitos fundamentais. Ontem foi uma parte mais introdutória, do curso, introdutória dos conceitos de mecânica dos fluidos, que a gente vai ver até o fim do curso, e até coisas que a gente nem vai ver, né? Eu mostrei coisas que não são parte da ementa do curso aqui da UF, mas que eventualmente, quem algum dia precisar de algum conceito daquele, sabe onde buscar, né? Sabe onde aquilo está na caixa de ferramentas que vocês têm aí dos assuntos que vocês viram na faculdade, né? Então, hoje a gente vai começar a falar dos conceitos fundamentais, né? A primeira, vamos dizer assim, a parte seria a base, né? De todos os conceitos que a gente vai ver daqui para frente. Então, é uma parte meio assim, extensa do ponto de vista que abrange muita coisa, né? Pega assuntos que a gente vai ver do começo ao fim do curso, de uma forma bem, vamos dizer assim, básica, né? E a questão é que, eventualmente, vocês vão ter que voltar aqui nessa aula de hoje, né? Nesse PDF, eventualmente no vídeo, se vocês quiserem, porque tem coisa aqui, aí é uma questão de aquilo que eu estava falando ontem, né? O livro do Fox, ele faz essa divisão dessa forma, né? Ele começa apresentando conceitos fundamentais de coisas que serão vistas até o final do curso. Então, tem livro que prefere colocar esses conceitos fundamentais, né, a base, né, de alguns desses conceitos que vão ser vistos mais para frente, prefere deixar isso no momento que aparece no curso, né? Então, enfim, foi só uma opção didática. Já que eu estava seguindo o livro do Fox, eu fiz assim do jeito que ele faz. Então, eventualmente lá para frente vocês vão ter que voltar aqui nesses slides, né, nessas aulas, para dar uma relembrada de alguns conceitos, tá? Bom, então a primeira coisa aí, né, a mais básica que eu vou começar falando, e isso é uma coisa que vocês já viram em termodinâmica, né, é o conceito de sistema, e a novidade aqui é o conceito de volume de controle. Então, o sistema, como vocês viram naquele processo clássico lá, né, do pistão, é análise, né, em quantidade fixa de massa. Então, a massa ela não cruza em nenhum momento. Então, a gente tem aqui um peso, né, comprimindo um gás, e aí, eventualmente, se a gente aquecer o gás aqui, o gás realiza trabalho sobre o peso, né? Se o peso, se nada tiver aquecido, se tudo tiver isolado, o peso está realizando trabalho sobre o gás. Então a gente tem uma quantidade fixa de massa aqui, que é o gás, né? Que é o nosso sistema, e a massa não cruza a fronteira do sistema nunca, né? A fronteira é móvel aqui, né? Ela está sempre englobando a massa que a gente está analisando. Certo? Então isso é uma coisa, é um conceito que vocês já viram lá em termodinâmica, né? Bem tranquilo. Agora, pode ser difícil, né, analisar a mesma quantidade de massa. E aí, isso especificamente, no nosso caso aqui de mecânica dos fluidos, né, quando a massa está escoando e a gente quer analisar o que acontece numa certa região. Então, aqui o que a gente tem é um T, né? Esse T aqui é o fluido, seja lá o que for, né, água, qualquer fluido ou líquido, né? Que está entrando aqui nessa região que a gente quer analisar, por exemplo, massa, né? Quanto de massa está indo para a direita, quanto de massa está indo para baixo. Então, é muito mais fácil a gente focar numa região onde a massa cruza as fronteiras do sistema. Porque seria muito difícil a gente ficar acompanhando, né? Uma massa ali escoando e focando nela. A gente vai ver isso mais para frente em outros exemplos do curso, que não é muito fácil você focar e estudar quantidades físicas em uma determinada massa. Então a gente foca num volume no espaço.
E aí é isso que é o volume de controle, né? A gente tem uma fronteira aqui que a gente tem uma região que contém fronteiras imaginárias, essa daqui, por exemplo, que ela simplesmente está delimitando a região que a gente está analisando, ela não é uma fronteira física, mas por outro lado a gente tem também fronteiras físicas, né? Fronteiras reais aqui, né? Fronteiras imaginárias e reais. E essa região pontilhada que delimita o volume de controle é a superfície de controle. Então a gente tem massa aqui cruzando a superfície de controle 1, massa cruzando a superfície de controle 3 e massa cruzando a superfície de controle 2, e ela não cruza as superfícies de controle que estão em contato com a fronteira real aqui, né? Isso é muito conveniente para análise de turbina, compressor, bomba, bocal, trocador de calor, etc., né? Que são dispositivos que estão num local fixo do espaço por onde o fluxo de massa entra e sai, né? Certo? Então, esses dispositivos eles estão presos, né, fixos num determinado local, então a gente quer saber a energia, o trabalho realizado por uma turbina, quanto de energia um compressor precisa fornecer para um fluido, quanto de energia que a bomba precisa fornecer para o líquido, por exemplo, né? As relações de pressão, volume, velocidade e área num bocal, as trocas térmicas, né? As trocas de energia térmica entre fluidos no trocador de calor. Então, isso tudo são regiões fixas no espaço. Então, faz mais sentido a gente não acompanhar uma massa, mas sim uma região fixa no espaço. Tá? Então, esse é o conceito de volume de controle face, né, ao que vocês tinham visto de sistema. Tá? Um outro conceito importante é de fluido como meio contínuo, né, que, na verdade, é o que restringe o estudo de mecânica dos fluidos aqui na graduação, né? Que é o seguinte, né? Restringe do ponto de vista que a gente poderia pensar no fluido, quer dizer, os estudos que a gente tem de todas as disciplinas, elas têm uma abrangência enorme e a gente tem que fazer um recorte, né? E aqui a gente faz um recorte que a gente só estuda fluido como meio contínuo. Então vamos ver o que é isso, né? Então, a gente é muito habituado, né, em pensar em fluidos. Bom, só voltando aqui, né, alguma dúvida aí? Alguém? Essa questão aqui é tranquilo, né? Não tem muito mistério aqui, né? Sistema e volume de controle é só massa fixa ou região fixa, tá? Se tiver alguma pergunta aí, vocês fiquem à vontade. E fluido como meio contínuo também é um conceito, assim, bem tranquilo, né? Não tem nenhum mistério, não. Então, a questão é a seguinte, né? A gente está habituado a pensar em fluido como uma massa contínua, regular e homogênea, né? Então, a gente tem aqui a foto do mar. A gente imagina como se tudo, e até mesmo a gente tocando qualquer fluido, né? A gente imagina os líquidos, os gases, como uma massa homogênea, né? Uma massa contínua, regular, sem descontinuidade, né? E aí fica a pergunta, né? Será que é mesmo, né? Será que isso não é uma questão de escala, né? Essa é a questão, né? E aí, para entender essa questão, vamos imaginar o seguinte, né? Imagina que a gente tem o mar lá atrás, né? Aí a gente dá um zoom. O que é um elemento fluido, né? Dá um zoom no elemento fluido. A gente pega um elementozinho, uma parte, tem esse fluido aqui inteiro, né? A gente pega uma parte do fluido que a gente quer analisar, que é o que a gente chama de elemento fluido, né? A gente retira ali, extrai uma parte desse marzão aqui, né? E aí a gente vai dando um zoom até conseguir observar um elemento infinitesimal C, né? O que é um elemento infinitesimal? É um elemento muito pequenininho, né? Que tem milímetros ali, talvez nanômetros ali, né? O elemento bem pequeno ali do elemento que a gente está analisando. Quando a gente começa a dar um zoom, né? A nível molecular, a gente começa a entrar muito no detalhe da estrutura da matéria, a gente vai ver que, na verdade, a massa ela está concentrada em moléculas separadas por vazios, né? O líquido, o fluido, na verdade, ele não é uma massa homogênea.
São várias moléculas ali vibrando, né, e que separadas por vazio, né, essas moléculas são separadas por vazios infinitesimais, né, que a gente nem percebe, e não está continuamente distribuído, mas, de novo, isso é uma questão de escala, né? Na nossa escala macroscópica, a coisa é homogênea, mas se você for analisando microscopicamente, você começa a perceber que a estrutura dos fluidos é dessa forma aqui, né? Que está nesse quadradinho pontilhado aqui, né? Então, essa figura está representando, vamos dizer, né? O azul aqui seria o mar, né? Toda a massa fluida. A gente pega um cubo bem pequenininho, dá um zoom nele e começa a observar moléculas se movendo ali dentro, né? E aí a gente vê um elementozinho infinitesimal C, né? A gente começa a dar zoom até chegar nesse elemento C, onde tem moléculas. Então, o pontilhado circular aqui, né, seria a fronteira do C. E a gente começa a ver moléculas entrando e saindo dessa região, tá? Beleza? Mas essa natureza molecular, ela só pode ser observado com microscópio, não pode ser visto a olho nu. Seria isso daqui, né? Eu estou representando aqui como uma sala cheia de balão, né? Seria mais ou menos uma analogia aqui, né? Com o que acontece, na verdade, com a estrutura molecular dos fluidos. E aí o que eu estou falando aqui, né? O conceito de contínuo é a base da mecânica dos fluidos clássicos, que é o nosso estudo. Então é importante definir e entender isso bem, né? O que é o conceito de contínuo? É ignorar a natureza molecular dos fluidos, tá? Imaginar ele realmente como uma massa homogênea, como é o que acontece quando a gente observa a olho nu, né? A gente não se importa muito com a natureza molecular, isso é um estudo mais avançado de pós-graduação e alguns casos aí específicos de estudo de mecânica dos fluidos, tá? E aí a pergunta que fica é essa, né? Qual é o dever mínimo? Aqui observa uma coisa, já é importante falar disso aqui, ó. Esse V aqui cortado se refere a volume, tá? Porque a gente tem velocidade, né? Aqui em mecânica dos fluidos, uma massa fluida pode ter velocidade e essa massa tem um certo volume. Então, só para distinguir um do outro, né? IV é velocidade. Velocidade. Essa é a nossa anotação, tá? Do curso. V é velocidade, quando o V está cortado é volume. Então, qual é o volume mínimo, né? Qual o dV, né? Qual o volume infinitesimal mínimo que essa região C, com massa específica constante, né, deve ter para que tenhamos propriedades contínuas, massa, por exemplo, tá? Então, a partir de qual momento, né, a gente vê aqui as moléculas entrando e saindo dessa região C, a partir de qual momento essa região aqui, essa entrada e saída de moléculas não vai mais interferir, por exemplo, na massa, né? Se for muito pequenininho, observa aqui que a gente até consegue contar, né? Está representado aqui, né, dessa forma, que a gente inclusive consegue contar quantas moléculas tem ali dentro, e a massa desse elemento aqui, dessa região, é a massa das moléculas que estão ali. Mas como tem moléculas entrando e saindo, a massa está variando, né? Tá? Mas a gente não quer se importar com isso, essa é a pergunta, né? Qual o volume mínimo para a gente considerar que a massa seja uniforme, que ela não varia no tempo, e que também seja contínua, né? A gente pode mover esse ponto C aqui para um lado, para o outro, e a gente sabe a massa desse ponto, entre aspas, né? Independente de onde a gente esteja, porque a gente não está se preocupado com a natureza molecular do fluido, tá? Então essa é a ideia. Então, sob quais circunstâncias o fluido pode ser tratado como contínuo, né? Onde as propriedades variam suavemente de ponto a ponto e não de forma discreta, né? Aqui o que ele está dizendo é o seguinte: o fluido é homogêneo aqui, né? Nessa representação desse cubo. E aí, se eu tiver com um zoom muito olhando muito em detalhe, dependendo de onde eu colocar o ponto C, eu vou ter uma massa diferente por causa da quantidade de molécula que está ali dentro. Eu não quero me preocupar com isso, né? Essa é a questão que a gente está falando aqui. A gente não quer ter essa preocupação
de contar moléculas para saber a massa do fluido, tá? Essa é a questão aqui. Bom, então, vamos começar analisando essa questão, analisando o ρ, né? E aí o ρ aqui só uma questão de definição para a gente alinhar nosso vocabulário aqui, né? Então a pergunta que fica é, o que é o ρ, né? Muita gente chama ρ de densidade, esse símbolo aqui chama o ρ de densidade, até ficou na moda agora por causa dessa nova regulamentação aí dos combustíveis, né? Que agora ele tem a massa específica, né? A gasolina agora tem a massa específica regulamentada, ela não tinha antigamente, né? Então o ρ é a massa específica, né? E aí o pessoal começou a falar muito, se refere muito a esse termo como densidade, não é, né? A gente vai ver mais para frente o que é a densidade na realidade, tá? Então, o que é a massa específica, né? É a razão entre a massa e o volume que essa massa ocupa, né? Certo? Quantos quilos por metro cúbico uma certa substância possui. Isso é uma propriedade de cada substância, depende muito da temperatura também, né? Certo? Então, a gente vai começar analisando a massa específica, tá? Não é densidade, só para tomar cuidado com a nomenclatura aí, tá? Então, ρ é a massa específica média em dV, né? Nesse volume. Então, o ρ é o dm/dV, né? É uma massa diferencial e um volume diferencial. É uma massa, essa região C aqui, né? Tem um dm e ela tem um certo dV, ocupa um certo volume. E aí, nesse caso aqui, molecular, isso que a gente estava conversando, né? O dm depende de quantas moléculas estão em dV. Então, para um dV muito pequeno, o dm varia muito, tá? As moléculas entram e saem, e aí isso começa a variar muito. Para o ar, na condição padrão de temperatura e volume, né? E se o dV for uma esfera de 0,01 micrômetros, né? Então 10 a menos 8 metros, né? Que é muito pequenininho, existem aproximadamente 15 moléculas em dV, certo? Então, se eu tiver um dV dessa ordem de grandeza aqui, ó, 10 a menos 8 metros, eu tenho 15 moléculas de ar ali, tá? E 17 no instante posterior, tá? Então, observa que varia muito, né? Você entra 15, depois tem 15, depois entra 2 e não sai nenhuma, ou entra uma e sai duas, tá? E aí, mais ou menos, a ordem de grandeza das moléculas de ar aqui, né? Só ilustrando que, dependendo do tamanho da escala que você esteja analisando, vocês têm que tomar cuidado com essa questão do fluido não ter as propriedades homogêneas, né? E constantes. Então, nesse caso, né? Nessa ordem de grandeza das coisas, a massa específica, né, ela varia no tempo. E aí, qual é a ideia aqui, ó? Se a gente quiser descobrir qual é o dV mínimo, né? Ou qual é a ideia para a gente descobrir o dV mínimo, que a gente não precisa se preocupar com a natureza molecular, né? A gente pega um dV aqui, ó, e mede aí, não tem muito jeito, né? Tem que ir para o laboratório, equipamentos específicos aí para medir esse tipo de coisa, mas como a massa está variando muito no dV ali, né? A massa específica varia muito quando você tem um dV pequenininho aqui, né? Então, cada linha vertical aqui é um volume, né? Então, cada linha tracejada aqui representa um volume. E cada ponto representa a massa específica medida num certo tempo, tá? Então, eu tenho para esse dV, sei lá aqui, ó, dV1, eu tenho várias medidas em cada tempo diferente de massa específica. Aí eu vou para um dV2, aí a coisa começa a ficar mais à medida, né? Quando eu estou aumentando o tamanho dessa região dV, então as medidas começam a ficar mais homogêneas, né? A dispersão começa a diminuir. Num dV3, a dispersão diminui mais ainda, porque como essa região começa a aumentar, a influência da entrada e saída de moléculas ali da região começa a diminuir um pouco, né? E a partir de um certo dV',
as medidas de massa específica não variam mais, tá vendo? Esse D' começa a ficar tão grande que tem tantas moléculas ali dentro, né? Que não importa se entra ou sai, a massa específica fica constante. Então, quando que a gente pode tratar o fluido como meio contínuo, né? Qual a escala, né? E a resposta para a pergunta que foi feita lá no começo, né? Quando o livre caminho médio das moléculas, o que é o livre caminho médio, né? É o caminho que a molécula faz antes de colidir com as paredes ou com outras moléculas. Então, quando o livre caminho médio das moléculas se torna da mesma ordem de magnitude, da menor dimensão característica do problema, a gente usa análise estatística ou microscópica. Então, se eu estou analisando, se eu tenho lá, cada molécula em cada meio, em cada temperatura, tem o seu livre caminho médio tabelado, né? Então, se a nossa... Lembra que a gente falou aula passada daqueles exemplos de microfluídicas lá, né? Então, aquilo são canais microscópicos. Dificilmente, mesmo para um caso daquele microscópico, a gente vai estar na escala do livre caminho médio das moléculas. Isso daqui são experimentos muito específicos. Então, para a gente, né, para a nossa ordem de grandeza aqui, a gente não se preocupa com isso. Mas se a gente começar a trabalhar com escalas nanométricas, micrométricas, a gente tem que se preocupar com isso, em ir para tabelas, saber o livre caminho médio das moléculas, e aí a gente teria que se usar, né, se a escala do problema estiver nessa mesma ordem de grandeza, usar análise estatística e microscópica. Caso contrário, que é o nosso caso aqui, em mecânica dos fluidos, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente usa análise macroscópica mesmo, né? A gente está nessa... Nós, em mecânica dos fluidos, aqui no curso, né, na graduação, estamos nessa região aqui, que a gente não precisa se preocupar com isso. Essa região aqui é uma região especializada de pesquisa, né, eventualmente com desenvolvimento aí de microdispositivos, pode ser que daqui a algum tempo a gente comece a ter que se preocupar mais com essa região. Mas hoje em dia é uma região especializada e que a gente não se preocupa, pelo menos aqui no nível de graduação, né? E isso é uma ordem de grandeza, né? Para um DV de 0,001 milímetros cúbicos, né, que é o tamanho mais ou menos de um grão de areia, existem aproximadamente 2,5 vezes 10 a 13 moléculas de ar. Então, isso é uma quantidade bastante grande, né, de moléculas de ar. Então, para ar, nas condições padrões, né, e outros gases e líquidos, eles podem ser tratados como meio contínuo se a gente considerar uma região maior do que isso, que é o que normalmente a gente aqui vai considerar, tá? E ainda assim a gente já está com uma folga, né, com bastante molécula ali, para não se preocupar muito com essa natureza molecular dos fluidos, tá? Beleza? Então a coisa é bem simples, né? Só uma questão de escolher o tamanho da região que englobe uma quantidade gigantesca de moléculas para a gente não se preocupar com a natureza molecular dos fluidos, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Não, professor, tá ok, obrigado. Fala, Alessandro. Não, tá tudo ok, obrigado. Valeu, obrigado, cara. Então, com a hipótese do contínuo válida, a gente assume que cada propriedade fluida, né, massa específica, temperatura, ou todas as propriedades que você quiser pensar, tem um valor definido em cada ponto no espaço. Então, toda essa discussão que a gente fez agora foi só para dizer que a gente não vai se preocupar com uma coisa que talvez vocês nem pensassem que existia, entendeu? A natureza molecular do fluido. Então, mas na verdade é muito mais para vocês entenderem quando se algum momento da vida de vocês forem confrontadas com isso, que a mecânica dos fluidos não se restringe a essa análise que a gente faz na graduação. Na verdade, o mais importante é isso. É que em algum momento da vida profissional de vocês, ou sei lá, se alguém for seguir a carreira acadêmica, pode se deparar com um problema dessa magnitude. Não sei, se a indústria começar a desenvolver dispositivos micrométricos e isso começar a ficar, vamos dizer assim, comum, né, na indústria, aí talvez o curso ganhe outro enfoque e eu tenho que começar a falar um pouco mais dessa questão, tá? Mas hoje em dia, a nossa preocupação maior aqui no curso são fenômenos onde a gente não se preocupa com a natureza molecular dos fluidos, tá? Beleza? Então,
cada propriedade do fluido tem um valor definido e não fica variando, né? Em função das moléculas que entram e saem. Que observa, a temperatura também variaria, né? Cada molécula tem uma certa temperatura e os espaços vazios, eventualmente, não têm a mesma temperatura das moléculas. Então, eventualmente, né, numa análise molecular, até a temperatura poderia ter que ser pensada, né, no estudo desse tempo, no estudo dessa maneira, né. Então, a gente pode agora determinar de forma mais rígida, né, a massa específica. É o limite quando o dV tende ao dV', então não é qualquer dV, né, é um dV que pelo menos tenha um volume dV', da relação entre a massa e o volume, tá? Então, essa é a nossa definição de massa específica. Claro que a gente não vai carregar isso daqui, né? Isso daqui é só para ilustrar essa discussão que a gente estava fazendo até agora. Mas isso aqui só está enfatizando que são regiões que o volume quer dizer, que a quantidade de moléculas no volume que a gente está analisando é muito grande. E aí a gente não precisa se preocupar com a natureza molecular, né? As moléculas que entram e saem, tá certo? Então a discussão é mais nesses termos. Bom, e aí estendendo, né? O C foi arbitrário, a gente não especificou um ponto específico, então ele poderia ser qualquer outro local. Então a gente pode representar a massa específica do fluido, né? Ou a representação completa de um campo de massas específicas, né? Então aqui em diversos pontos diferentes, né? Eventualmente, de forma geral, a gente vai tratar fluidos aqui com homogêneos, né? Mas só para estender essa análise para vocês entenderem. Para a gente, o ρ1, ρ2, ρ3, ρn, né? Vai ser tudo igual. Mas eventualmente pode não ser, né? Podem ser dois fluidos immiscíveis, tá? Então a gente pode medir o ρ em infinitos pontos no meio, e essas medidas vão ser sempre contínuas, né? Quer dizer, elas podem ser diferentes, mas a gente não precisa se preocupar com as moléculas que entram e saem aí. De forma geral, a massa específica pode variar com o tempo, por interações de calor e trabalho, né? Mas a gente também não vai se importar muito com isso aqui no curso, só para deixar indicado que existem casos, né, notadamente onde tem interações de calor e trabalho, que a massa específica varia no tempo também. E essa grandeza, né, massa específica, ela é escalar, ela não aponta para uma direção, né? Então a única coisa que a gente precisa é a magnitude para a descrição completa do campo. Tem outras propriedades como velocidade, que a gente vai ver hoje ainda, né? Que é um vetor, que a gente tem que fazer a descrição completa, né? Que a gente precisa da magnitude e das componentes, né? Para onde ele aponta. Temperatura é escalar também, né? Mas massa específica, temperatura são escalares, né? E a gente não precisa, só precisa da magnitude. Aqui, ó, tá aqui que eu estava falando anteriormente, para vocês tomarem cuidado. Ó. Isso daqui também é uma coisa importante, né? Então, duas outras formas de especificar a massa específica, né? Que é a densidade, aí sim, densidade, né? O que é densidade? É quando você pega a massa específica do fluido que você está analisando e divide pela massa específica da água avaliada a 4 graus Celsius. Isso eu não lembro, eu deveria ter colocado aqui, né? Eu não lembro direito quanto que é, não sei se é 1000 cravado, quilos por metro cúbico, né? Tem que olhar na tabela quanto que é a massa específica da água avaliada a 4 graus Celsius. É perto de 1000, deve ser 999, ou 1000 ou 1001, alguma coisa assim. Mas quando você se refere à densidade, e aí talvez a grande origem da confusão, porque densidade em inglês é density, né? Density. E aí o pessoal traduz direto para densidade, mas não é. Em inglês, né? Densidade é specific gravity, eu acho. Eu não lembro direito como é que é a densidade em inglês, mas eu acho que é specific density. Mas o fato é que quando você fala em densidade, você fala assim, a densidade do fluido é 1,2. Primeira coisa, não tem unidade, porque você está dividindo massa específica do fluido que você está analisando pela massa específica da água. Então, como é que você faz para saber
a massa específica do seu fluido, né? Então, o ρ, a massa específica, vai ser o 1,2 vezes... eu vou chutar aqui, eu não sei direito, tem que olhar na tabela, né? Digamos que seja 999 quilos por metro cúbico. Depois eu vejo isso daqui e coloco, né? Então, a massa específica do fluido que você está analisando, vai ser só para fazer conta redonda, vamos botar 1000 ali. Vai ficar um pouquinho abaixo de 1000, mas só para fazer conta redonda, vou botar 1000 aqui. Digamos que seja, tá? Não estou dizendo que é, não. Eu tenho que olhar na tabela. Digamos que seja 1000, é perto. Se não for 1000, é perto de 1000. Então, a massa específica do seu fluido é 1200, tá? Quilos por metro cúbico. Então, muito cuidado com essa... Eu tenho visto muito projeto final, muita coisa assim, se referindo à densidade como massa específica, e não é, tá? Densidade é uma coisa, massa específica é outra. Densidade é um número adimensional com relação à massa específica da água a 4 graus. Ah, sim, tá aqui, ó, specific gravity, é isso mesmo. Tá, então, realmente, em inglês, density, para a gente em português é massa específica. Em inglês, specific gravity, para a gente é densidade, tá? A outra forma, como esse termo aparece tanto em mecânica dos fluidos, o pessoal batizou ele, né, chamou de peso específico. Então, muitas das vezes, tem muita tabela que não mostra a massa específica do fluido, mas mostra o peso específico. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que dividir o peso específico pela aceleração local da gravidade, que tem que ser dado, né? Tem que ser dito de quanto que a aceleração local da gravidade está sendo considerado no cálculo daquela massa específica, tá? Beleza? 9,81 ou 9,807, enfim, tá? Certo? Bom, aí a gente está... Bom, passamos a parte de fluido como meio contínuo, falamos da massa específica como um campo, né? Que pode ser descrito como um campo de massa específica. Mas existem outras propriedades que podem ser descritas como campo também. A velocidade, por exemplo, né? Esse campo, né, o campo de velocidade, agora ele é vetorial. Ele não precisa, ele não exige apenas a magnitude, mas a gente tem que dizer em qual direção que o fluido está escoando para a descrição completa, né? Então aí aparece a anotação vetorzinho aqui em cima, né? Tem livro que coloca vetorzinho, tem livro que coloca negrito, tá? Aqui eu deixei vetor, né? Então é um vetor que aponta numa direção x, y, z num certo tempo, né? Tá? Então a gente precisa saber para onde que ele está apontando também. E talvez aí, quer dizer, agora a questão, né, que vocês têm que trabalhar um pouco a imaginação de vocês, porque dificilmente, a menos que o fluido seja marcado, a gente não consegue enxergar o campo de velocidade do fluido, assim, de um fluido da água transparente, né, cristalina, por exemplo. Se você eventualmente marcar o fluido, né, pintar, você consegue ver. Então, o que está mostrando aqui? Ó? Isso é um campo bidimensional. O fluido está escoando aqui, ó, da esquerda para a direita, né, nessa direção aqui, né? Aqui tem um extrato de uma região, né? Foi cortado um extrato de uma região, certo? E aí, esse fluido encontra uma esfera. O que ele faz? Ele dá a volta na esfera. Tá? Então, a região distante da esfera nem percebe que ela está lá, tá vendo? Ela passa direto. À medida que a gente vai se aproximando da esfera, os vetores de velocidade, eles começam a desviar, né? Claro, a massa não pode atravessar a esfera, então o fluido desvia. E aqui a gente tem aqui, né, a direção e a magnitude. Observa que tem setinhas maiores e umas setinhas menores. Essa daqui, ela está encontrando um ponto de estagnação. O que é um ponto de estagnação? É a região onde a velocidade é zero. Então ela vem com uma certa velocidade, ó, observa que à medida que ele vai aproximando aqui, vamos dizer assim, né, essa região do fluido está de cara ali para o escoamento, ele vai parar, certo? Aqui, na região aqui, pertinho, ele para. Então, o tamanho da seta aqui também é a magnitude, ó. E aí, à medida que ele dá a volta, ele acelera. Observa aqui que a setinha está aumentando aqui, né? Então, o fluido tem regiões de
de aceleração, de desaceleração, de variações de direção, tá? É o que a gente está observando aqui nessa imagem aqui. Isso é uma simulação por computador, tá? Isso é um resultado de CFD, né? De fluidodinâmica computacional, do escoamento em torno de uma esfera ou de um cilindro, tá? Certo? E aí, esse campo de velocidade aqui que a gente está vendo, ele pode ser escrito em termos de suas três componentes escalares, né? A componente U em I, a componente V em J e a componente W em K. Isso daqui, esse UVK, é clássico em mecânica dos fluidos de escrever as componentes horizontal, vertical e em Z aqui, né, como U, V e K. E de forma geral, aí que o negócio fica mais complicado, é que a componente horizontal pode ter componentes, né, pode ter elementos em outros eixos, pode variar, né, com X, com Y, com Z e com T, tá? Então o U é a componente horizontal, o V vertical e o W em Z. Mas ela pode variar, certo? Com X, com Y, com Z e com T, tá? Aqui ela está completamente na horizontal, mas, por exemplo, igual está acontecendo aqui, ó. Aqui, o que essa análise vetorial está dizendo é o seguinte, tá vendo esse vetorzinho aqui inclinado? Ele tem uma componente U e ele tem uma componente V, tá? Então o U representa isso. O V vetor é esse cara aqui, né? O V vetor é a seta. Vou dar um zoom aqui, tá? Tá muito ruim ali, ó. Tô dando um zoom aqui. Certo? Então aqui eu tenho o vetor velocidade e as suas componentes U e V. É isso que essa expressão aqui está dizendo. Para qualquer outro, né? A gente pode pegar e fazer a mesma coisa aqui, ó. Tem esse vetor V. A gente tem aqui as componentes horizontais U e a vertical V. A gente não está vendo o tridimensional, né? O tridimensional complica mais a vida. Mas aqui o que ele está dizendo é isso. E observa, e aí mais ainda, né? Que o U pode variar com X, Y, Z e T. E realmente varia. Olha aqui, ó. Se eu pegar um vetorzinho aqui para cima, observa que esse de baixo está mais inclinado que o de cima. O de cima está menos inclinado, né? Estou representando agora esse aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Não sei se vai ficar ruim. Ver se não vai ficar muito poluído. Esse aqui agora é aquele ali, né? Então, o que eu quero dizer é isso, que como observo que ele está menos inclinado, então eu vou tentar desenhar ele aqui menos inclinado do que esse, tá? Então agora, a componente U tinha uma certa magnitude, agora ela tem outra diferente, o V, mais fácil de ver pelo V, né? Observa que o V aqui está bem menor que o daqui. Então o V está variando com X e com Y, tá? Então é isso que ele está dizendo. A componente horizontal varia com X e Y aqui, né? Porque à medida que eu subo no X e no Y aqui, a componente U está mudando. E a componente V também está mudando, né? A gente observa isso por aqui, tá certo? Então é isso que está se referindo a essa notação aqui. E é o que eu falei, né? U, V e W é clássico chamar as componentes horizontal, vertical, e aí se a gente estivesse olhando para dentro da tela, né? Seria o W ali para dentro da tela, a gente não está vendo tridimensionalmente, a gente está vendo bidimensionalmente. Ele eventualmente também pode variar com X, Y, Z e T, tá? Essa forma de observar aqui, certo, gente? Ficou claro isso? Se quiser, eu explico melhor, hein? Então, essa descrição, quando a gente tem um campo e a gente está vendo todas as partículas que passam por um certo ponto, é o que se chama de descrição euleriana. Tá? Então, eu não estou acompanhando uma partícula aqui. Eu estou traçando o vetor velocidade de todas as partículas que passam nesse ponto. Tá? Em momento nenhum eu sigo uma partícula fluida. Eu não estou dizendo que isso daqui ó, é a representação do vetor velocidade de uma partícula que está passando ali. Tá? Eventualmente pode ser no regime permanente. Mas, de forma geral, para englobar o transiente também, né, quando as coisas estão variando no tempo, a gente foca, e aí é mais fácil, a gente vai
ver isso um pouquinho mais para frente, a gente escreve as equações para regiões do espaço. Tá? Então, eu escrevo para cá, para essa região, para esse ponto, para esse ponto, e aí traço as setinhas, né? A gente consegue calcular, a gente vai inclusive calcular essas, não sei se na aula de hoje, mas na aula que vem, com certeza, né? A gente vai aprender a calcular essas setinhas, e depois na parte de análise diferencial, mais para frente, a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Quer dizer, a magnitude é a direção do vetor velocidade, tá? Então é isso que eu estou dizendo aqui, isso é uma descrição euleriana. Eu escrevo as equações para pontos no espaço. E aí toda partícula fluida que passa aqui obedece à descrição que a gente está fazendo do vetor velocidade. Tá? Então, o V aqui, né, é o campo de velocidade de todas as partículas, não somente a velocidade de uma partícula individual. Certo? E aí, ó, em contraposição à descrição euleriana, existe a descrição lagrangiana, que é essa descrição lagrangiana aqui, a gente está acostumado no nosso estudo de física de corpos sólidos, né? Ela é mais apropriada para a mecânica dos sólidos porque ela descreve o movimento de partículas específicas se movendo pelo espaço. Então, a segunda lei de Newton lá, né? Força é massa vezes aceleração. A lei física, ela se aplica para uma massa específica. Então, ela faz muito mais sentido, né? A descrição lagrangiana faz muito mais sentido para um estudo de mecânica dos sólidos, que é o que vocês sempre fizeram até hoje, lá em física, lá em todas as mecânicas dos sólidos que vocês fizeram, tá? Agora, para a gente aqui, em mecânica dos fluidos, além de ser mais fácil de trabalhar com a região fixa no espaço, aquela descrição até que a gente fez de sistema e volume de controle, né? Normalmente a gente quer analisar algum componente ou processo ou realizar medidas que são pontuais, né? A gente até comentou isso já, né? Quando falou de sistema e volume de controle. Então a gente fica com a descrição euleriana. A gente tem que fazer uma matemáticazinha para fazer a conversão, mas é simples, é bem fácil isso, né? Da descrição lagrangiana para a euleriana. É muito mais fácil fazer essa matemática para ficar na descrição euleriana do que ficar acompanhando uma massa fluida que muitas vezes ela se deforma, ela pode rotacionar, certo? Ela pode expandir. Então, por isso que a gente evita a descrição lagrangiana. Em mecânica dos sólidos, aquela massa fixa ali de sólido, né? Aquela matéria, ela não... Eventualmente, em dinâmica, talvez a gente comece a estudar translação, rotação, mas, de forma geral, a gente estuda o movimento de partículas que não se deformam, não giram, não expandem, tá? Certo? E aqui em mecânica dos fluidos seria difícil fazer essa restrição, né? Porque uma região do espaço ela pode se deformar. Aqui, ó, à medida que o fluido dá a volta aqui, né? Se a gente acompanhasse uma partícula fluida, essa partícula que aqui é quadrada, eventualmente ela ficaria numa forma bem diferente aqui, porque ela pode se deformar à medida que dá a volta nos corpos, tá? Então, por isso que a gente fica basicamente com a descrição euleriana aí, tá? Então, a gente não vai trabalhar com a descrição lagrangiana no curso, só com a euleriana, que é a base quer dizer, que é a simplificação, né? Uma simplificação grande, a descrição lagrangiana é difícil de fazer. Existem aplicações específicas na prática. Então, por exemplo, isso daqui isso é uma malha, né, que foi gerada lá em CFD, em fluidodinâmica computacional. Isso daqui seria a chaminé de uma indústria jogando poluente no ar. Então, quando a gente estuda, tem um ramo da mecânica dos fluidos que estuda a dispersão de poluente no ar. Então, o pessoal precisa trabalhar com a descrição lagrangiana, não tem muito jeito. Aí, isso daqui é uma simulação, né, que vê como que os dispersantes estão, como que os poluentes estão viajando, vamos dizer assim, pelo ar, né? A dispersão deles no ar, tá? Agora a gente, né, de forma geral, por exemplo, aqui tem um medidor de vazão ultrassônico. Então, esse medidor de vazão, para saber aqui, né, o que ele quer, ele joga um pulso de som ali para dentro, esse pulso bate ali, reflete, volta e é captado por que tem um emissor e um receptor, né? E aí ele consegue determinar aqui, né, por exemplo, quantos litros por segundo do líquido ali está passando dentro dessa tubulação, tá?
Agora, observa, essa medida é pontual, né? Ela não está acompanhando o escoamento. Então, isso que eu estava falando, os medidores, eles são pontuais, os equipamentos são pontuais, eles estão fixos numa região, então faz mais sentido trabalhar com a descrição euleriana, que é uma descrição de um ponto fixo. Se a gente quiser, de alguma forma, traçar aqui o perfil de velocidade, esse perfil de velocidade ele vai ser confrontado com um medidor que está fixo ali numa certa região. Então, por isso que a gente fica com a descrição euleriana, tá? Normalmente. Certo? Dentro do conceito aí de novo, né, dos conceitos fundamentais, a gente tem essa questão do escoamento em regime permanente, né? Então, as propriedades em qualquer ponto do campo do escoamento não variam com o tempo. Então, é regime permanente, a velocidade, igual aqui, ó. Então, se eu pegar o campo de velocidade num espaço, num dado tempo t igual a 1 segundo, e ele for assim, e se no tempo t igual a 2 segundos ele continuar assim, e no tempo 3 igual a 3 segundos ele continuar assim, está em regime permanente, tá? Então, é o dN dt igual a zero, onde n é qualquer propriedade do fluido. Então, massa específica não varia, velocidade não varia, tá? Então, são campos descritos só pela posição x, y e z do espaço, tá? Outro conceito, né? Escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional, né? Quantas coordenadas espaciais são necessárias para especificar o campo de velocidade. Então, se for uma coordenada espacial unidimensional, se for duas bi, se for três tridimensional. Então, por exemplo, né, se a gente tem um V de x, y, z e t, ele é transiente tridimensional, porque ele depende do tempo e depende dos três eixos coordenados aqui, né? E, de forma geral, quase sempre os escoamentos são tridimensionais, mas a gente, aqui no curso, pelo menos, né, a gente, se trabalhar com algum escoamento tridimensional, vai ser alguma coisa simplificada ao extremo, né? Normalmente é unidimensional, no máximo bidimensional. E, de fato, a gente consegue fazer umas simplificações que têm bastante aplicação física, assim, né? Que é o seguinte, olha só. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Deixa eu só falar de um outro conceito aqui antes, que é o seguinte, ó, um conceito que é fortemente relacionado com o campo de velocidade é a condição de não deslizamento. Isso eu falei na aula passada, né? Vou repetir aqui hoje para fixar isso bem aí para vocês, que é importante esse conceito, né? Que é o seguinte, ó, isso daqui é um tubo, né, cortado aqui, e a gente tem um fluido qualquer escoando ali dentro do tubo, aqui a gente tem um corte, né? A gente está olhando de frente ali o tubo, certo? Então esse tubo tem um certo raio R, né? Se a gente descrever em coordenadas cilíndricas aqui o escoamento, tá? E aí o θ, né, seria a distância angular aqui com relação horizontal, né? Tá? O que acontece com esse escoamento? Pela condição de não deslizamento, aquilo que eu estava falando, né? Se o fluido está parado ou independente da velocidade que ele esteja, normalmente o tubo está parado, né? O tubo, desculpa, não o fluido. Se o tubo está parado, aqui na interface, ó, o fluido vai adquirir a velocidade do tubo, tá? Então, essa é a condição de não deslizamento, né? Que é a condição física, que é o que acontece mesmo com todos os escoamentos reais, tá? Então, o fluido vem, ele adere na parede, né? Aquilo que eu até desenhei na aula passada, lembra? Eu fiz um zoom aqui na parede, né? E mostrei que por mais que ela seja lisa, né? Essa aqui seria a parede, ela apresenta uma rugosidade sempre que a gente se aproxima muito ali, e aí as moléculas de fluido se aprisionam ali dentro. E aí, isso faz com que a velocidade na parede seja zero, tá? Desculpa, adquira a velocidade da parede. Se a parede está se movendo com uma certa velocidade, vai ser a velocidade que a parede está se movendo. Bom, isso abre margem para um fenômeno que faz com que o escoamento ele seja inerentemente bidimensional ou tridimensional. Por quê? O fluido ele pode cisalhar uma camada de fluido sobre a outra, aquilo que a gente viu na aula passada também, né? Então ele tem uma velocidade zero aqui, mas ele em si, ele chega aqui no tubo com uma certa velocidade. Então,
Esse perfil aqui, a gente vai ver mais para frente, a gente vai aprender, inclusive, a calcular esse perfil e saber de onde que vem essa expressão aqui, mas essa expressão em coordenadas cilíndricas descreve esse perfil de velocidade. O que ele está dizendo? O fluido na parede adquire velocidade zero, e à medida que ele vai se aproximando do centro do tubo, ele adquire uma velocidade máxima no centro, né? E aí depois vai diminuindo à medida que chega na outra parede, né? Lembra que isso daqui é um tubo, né? E aí isso acontece ali circunferencialmente em todas as interfaces ali, tá certo? Então, todo escoamento, ele inerentemente é bidimensional ou tridimensional. Na hora que o fluido, né, aí ele vem aqui, observa que ele não daqui para cá, ele varia, ó, o perfil de velocidade daqui para cá também, tá vendo? Então ele está dizendo que nessa região, na verdade não, na verdade ele está mostrando que é igual, desculpa. O que ele está mostrando aqui, ó? Que ele é unidimensional. Por quê? Se a gente descrever em coordenadas cilíndricas, o perfil de velocidade só depende do R, tá? Ele não varia em θ, não tem por que variar, porque o tubo enfim, circular, né? Tem o perfil cilíndrico ali, circular, então ele não varia em θ. E ele tem esse perfil aqui, por causa da condição de não deslizamento, ele não está variando, né? Ele já atingiu o estado de desenvolvimento dele, né? Ele tá, na entrada ele vai variando um pouquinho, aí chega aqui ele não varia mais, tá vendo? Então ele só depende do R, tá? Só do raio, né? R é o raio aqui. Por que ele só depende do raio? Porque no centro do tubo ele tem a máxima velocidade e na interface ele tem a velocidade zero pela condição de não deslizamento. Quando ele encontra uma expansão ou uma contração, ele vai variar em x. Ele tem que fazer isso porque a área varia, isso a gente vai ver mais para frente, né? Então o perfil de velocidade varia. A gente vai estudar com bastante detalhe esse perfil de velocidade mais para frente. Aqui, nesse momento do curso, eu só quero enfatizar essa questão dos escoamentos unidimensionais e bidimensionais e mostrar fisicamente o que é isso, tá? É o escoamento que só depende, e pela condição de não deslizamento, isso torna os escoamentos inerentemente bidimensionais ou tridimensionais, ou seja, dificilmente ele depende de uma dimensão só. Eventualmente, a gente pode até... aqui observa, né? Se a gente fosse... mesmo que fosse coordenadas cartesianas, ele só dependeria do y, né? Tá? Então, aqui, mesmo por mais que ele inerentemente seja tridimensional, né? Isso daqui, se a gente olhar em perspectiva, isso é como se fosse um cone, assim, certo? Tá? O tubo para lá, né? Entenderam? A gente está vendo só um corte aqui, né? Mas se você cortar em qualquer direção, você vê esse perfil aqui por causa da condição de não deslizamento. Todas as partículas fluidas no centro, elas estão com a velocidade maior, à medida que vai chegando perto da periferia, a velocidade é zero, tá? Então isso seria um bojo aqui, né? Tá? Formato relativo, não cônico, né? Porque o cone seria reto ali, né? Mas vocês entenderam, né? É isso daqui que a gente não consegue enxergar isso quando a gente vê um tubo escoando, primeiro porque muitas vezes o tubo não é transparente, mas mesmo que ele seja, a água é transparente, né? A gente, numa das aulas práticas aí que eu vou mandar para vocês, um dos vídeos, existem técnicas de visualização de escoamento que vocês vão conseguir ver isso daqui. Aí é bacana que vocês veem que, de fato, né, na vida real é isso que acontece mesmo. E aí o bidimensional é como tem uma expansão, por exemplo, tá? E aí uma simplificação bem que é usada, né, de forma geral, a gente vai usar aqui também, é do escoamento uniforme. Então, em uma dada seção transversal, a gente faz uma média aqui, ó. Em vez da gente se preocupar com essa dependência com R, ele aí vai passar a não depender de nenhuma coordenada, certo? Porque a gente faz um valor médio aqui de velocidade. De forma geral, em aplicações práticas, é isso que a gente faz, tá? A gente não se preocupa com esse perfil. A gente faz um valor médio de velocidade constante. E aí, se eventualmente ele passar por alguma expansão, né?
ele só vai depender do x, porque a expansão muda aqui a magnitude da velocidade, se a gente vai ver lá em Bernoulli, né? E aí ele só vai depender de x, não vai depender mais. Aqui observa que ele dependia de r, quando a gente faz essa simplificação de escoamento uniforme, ele não depende de nenhum eixo coordenado. Numa expansão ele dependia de rx, agora ele só depende de x, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Ficou rápido? Alguém quer que explique de novo? Tá certo? Qualquer coisa fala aí, hein? Bom, dentro desse contexto aí de campo de escoamento, né, campo de velocidade, a gente tem um conceito de linha de emissão, linha de tempo, linha de corrente e trajetória. Então, são conceitos usados na visualização dos escoamentos. Isso é muito importante, a gente viu isso lá no começo da aula, né, do curso ontem, que tem muitos fenômenos aerodinâmicos que atrapalham no escoamento, né, que aumentam a resistência do carro ou do avião, seja lá, né, do corpo sólido que está escoando imerso no fluido. Então, isso ajuda a visualizar como que a aerodinâmica está se comportando. Então, às vezes, a simulação numérica, né, em computador não é suficiente para o projeto de carro e avião. Você faz uma simulação igual aquela que a gente viu na aula passada, que a gente viu o aviãozinho lá, e até o carro de Fórmula 1, né, com as linhas, com aquelas... com escoamento, né, simulando o escoamento em torno deles, mas por mais preciso que seja por melhor que seja o computador e por mais completo que seja o modelo, o que diz mesmo são vamos dizer assim, né, a informação mais fiel é o da vida real, né? Então, por isso que essas técnicas de visualização de escoamento são muito importantes. E dentro desse contexto, né, linha de emissão, de tempo, de corrente, de trajetória, ajudam a entender essas linhas que se formam ao redor dos corpos, né, quando a gente está fazendo essa análise. Tá? Então, ajuda, é o que eu falei, né, análise de fenômenos que... Tá, então isso já foi falado. Então, o primeiro conceito desse de visualização de escoamento é o de linha de tempo. Isso a gente viu lá atrás, quando a gente fez aquela distinção entre fluido e sólido, né? Que a gente imaginou, eu até fiz o exemplo aqui com a borracha na aula passada, né? Então tinha uma placa estacionária embaixo e em cima uma placa que se movia. E o que a gente viu aqui, ó, na aula passada, eram as linhas de tempo. São partículas de fluido adjacentes em um campo marcadas em um dado instante. Então, ele marcou todas as partículas de fluido adjacentes aqui, ó. Não é fácil fazer isso, né? Por motivos óbvios, vocês vão ver lá na aula prática que existe uma maneira de fazer isso, mas requer alguns equipamentos especiais, né? Ainda mais seguir essas partículas. Então, no tempo t igual a zero, né? Você marcou essas partículas, aí aplicou uma força aqui na placa de cima, né? Ela se moveu para a direita pela condição de não deslizamento. Todo esse fluido se deformou dessa forma, né? E aí essas partículas que no tempo t igual a zero estavam marcadas ali, ó, no tempo t igual a 1, essas partículas vieram para cá, né? Tá? Então essas aqui são as linhas de tempo. No tempo t igual a 2, sei lá, verde, elas vieram para cá, tá? Então essas são as linhas de tempo marcadas em tempos diferentes, tá? T igual a T0, T1, T2... E não é muito claro, não é muito fácil, né? Porque o fluido ele tem um movimento muito aleatório, vamos dizer assim, né? Então, marcar e acompanhar essas partículas aqui requer técnicas muito específicas, tá? Beleza? Outro conceito aí na visualização dos escoamentos, né? Que é a trajetória, o caminho traçado por uma partícula de fluido em movimento. Talvez seja o mais evidente, né? Apesar do que a gente vai ver mais para frente, que a gente normalmente não vê a trajetória de uma partícula fluida. Isso a gente vai ver mais para frente, né? Mas tudo bem. Então, a gente marca uma partícula fluida em um determinado instante e faz uma fotografia de longa exposição. Aí a gente consegue ver a trajetória. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma emissão, né? Tem um fluido qualquer escoando aqui, né? Certo? Ele está escoando ali. E aí, numa certa região, a gente marca
as partículas que passaram aqui de azul, aqui de verde, de vermelho e de amarelo, sei lá. E tira uma fotografia de longa exposição e vai acompanhando, né? A gente acompanha no tempo T1 estava aqui, no T2 estava aqui, né? E aqui tem mais ou menos o que eu estou me referindo, né? Isso é uma fotografia de longa exposição de uma rodovia, né? Então aqui os carros que vêm, então aqui a trajetória desse carro foi essa daqui, né? Essa luz aqui, ó, está mostrando a trajetória desse carro. A luz aqui está mostrando a trajetória desse carro. E aqui, essa linha aqui está mostrando a trajetória da partícula. Se a gente pintasse aqui, ó, esse cara aqui, a gente viu a aula passada, né, no túnel de vento desse carro. Se a gente pinta uma partícula aqui, a gente vai acompanhando o movimento, a trajetória dela em torno do carro ali, certo? Beleza? O que são as linhas de corrente, né? São as curvas que são sempre tangentes ao campo instantâneo de velocidade local. Então, a gente tem o campo de velocidade, aí traça uma tangente aqui, né? Pega aqui e faz uma tangente. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Ou seria o arco tangente, né, do cateto oposto ou cateto adjacente, ou a relação entre os catetos aí, né? O que é aqui essa relação? Seria o V sobre o U, né? O que é o V? A componente vertical e o U a componente horizontal. Certo? Então, se a gente fizer o dy, dx dessa forma, V sobre U, a gente consegue determinar a magnitude, né, a tangente aí em cada ponto do escoamento. Tá? Isso é bom, está desenhado aqui também, né? Certo? Então, a gente determina aqui quer dizer, fazendo raiz quadrada de V ao quadrado mais U ao quadrado, a gente tira a magnitude e o ângulo a gente tira de V sobre U, né? Tá? Então, representa a direção do escoamento em um instante fixo no tempo, né? Então, a gente poderia vir aqui e traçar aqui as tangentes desse escoamento, né? Então, as linhas de corrente, nesse caso, seriam alguma coisa desse tipo aqui, né? Sempre tangente ali, tá? Que é o que está mostrado aqui, tá certo? A linha de emissão são as linhas unindo partículas de fluido em um dado instante de tempo que passaram pelo mesmo local fixo no espaço. Então, é isso daqui, ó. É o que esse cara está fazendo, na verdade. Então, todas as partículas que saíram daqui, ó, elas estão indo para lá, tá? Se ele pegar e mover para cá esse emissor aqui, a gente vai ver a coisa nesse tempo. O negócio vai ser assim, depois vai ser assim, certo? À medida que ele for movendo para cá, né? Se ele mover o braço. Então, o que a gente vê saindo vão ser as linhas de emissão. Se a gente quisesse ver a trajetória, a gente não vai ver a trajetória mais. Se a gente quisesse ver a trajetória, se ele estivesse movendo o braço para frente e para trás, a gente teria que marcar uma partícula e essa partícula não ia fazer esse movimento. A partícula ia continuar no movimento dela, mas a trajetória seria dessa forma que eu mostrei aqui. De novo, né, nos vídeos da aula experimental, que vocês não têm, né, que eu vou botar como vídeos do YouTube, tem bastante vídeo explicando e mostrando as linhas de emissão, de corrente, a trajetória, a diferença entre eles, né? E também ainda vou falar mais sobre isso, acho que talvez as coisas fiquem mais claras. Mas a linha de corrente é isso, né? Você pega todas as partículas que saíram do mesmo local fixo, que é o que está acontecendo com esse cara aqui, né? E traça uma linha, tá? Então aqui está o objeto, todas as partículas saíram daqui, estão dando a volta no objeto, e se a gente marcar essas partículas, a gente traça a linha de emissão. Eu observo que eu estou sempre mostrando o mesmo cara, né? Porque no regime permanente, se ele ficar parado aí o tempo todo, todas essas linhas coincidem, tá? Que no regime permanente, as partículas consecutivas que passam por um ponto fixo no espaço, né, a linha de emissão, permanecerão trajetória na mesma linha de corrente, dv/dt igual a zero. Não tem variação do vetor velocidade. Lembra que a linha de corrente são as linhas tangentes ao vetor velocidade. Então,
tudo coincide. Tá? Então, por isso que eu sempre mostrei a mesma foto do mesmo cara, assumindo que ele está com a mão parada. Né? Se ele começar a mexer a mão ali para frente e para trás, a trajetória da partícula não vai ser a mesma da linha de emissão. Né? Se ele mover a mão para cá, a linha de emissão vai ser alguma coisa desse tipo assim. Mas a trajetória, se eu fiz assim, eu marquei uma partícula e depois que eu marquei essa partícula, ele moveu a mão para lá. Essa partícula vai continuar na mesma trajetória, mas as linhas de emissão que vão ser formadas não vão ser essa mais. Tá? Então, assumindo o regime permanente, elas são idênticas. Elas vão ser idênticas e aqui a gente tem a linha de emissão, a linha de corrente e a trajetória mostradas aqui nessa linha branca aqui, tá? No transiente, as linhas de corrente mudam a cada espaço de tempo, a cada instante de tempo. É o que eu estou mostrando aqui. Ó. Imagina que você tem essa geometria aqui, né? Desenhada aqui atrás, ó, tipo um dente para fora aí. E aí a velocidade do escoamento está mudando, né? Então, em um milissegundo, a gente está vendo aqui, eventualmente, as linhas de corrente. No tempo de 3 milissegundos, as linhas de corrente mudaram, tá? Isso daqui poderia estar representando as tangentes, né? Essa aqui poderia ser a representação das tangentes, ou poderia eventualmente ser a trajetória também, né? Se a gente está olhando uma fotografia ali, né? Num tempo, a gente pode imaginar que isso daqui ficou em 1 milissegundo ali, um tempo suficiente para estabilizar, né? E aí o escoamento estabilizou dessa forma. Aí depois a velocidade aumentou e estabilizou dessa forma. Depois a velocidade aumentou e estabilizou dessa forma. Observa que para cada espaço de instante de tempo, a gente tem as linhas de corrente, eventualmente, né, variando, tá certo? Então aqui elas estão dessa forma, aqui dessa forma, aqui dessa forma. E no regime permanente, se a gente parasse, se a gente não mudasse, aqui a gente está mudando a velocidade, que seria V1, V2 e V3. Se a velocidade V1 continuasse igual, essas linhas aqui seriam a mesma, e a gente teria a linha de corrente, a trajetória e a linha de emissão igual. Tá? Como a gente está mudando a velocidade, a gente está vendo que esse transiente está fazendo com que o comportamento do escoamento vai variando. Tá? Certo? Então a trajetória... Oi? Ficou um pouco confuso para mim a diferença de linhas de emissão e linha de corrente. Tá. A coisa é bem simples. A linha de emissão é você ver todas as partículas que saíram de um certo instante. Ok. Tá? E a linha de corrente é você pegar a tangente aqui. Ó. Ah, beleza. Ah, tá. Tá? Eu não estou mostrando a linha de corrente junto aqui, mas um é tangente, a outra é você acompanhar. Vão ter mais fotos mais para frente mostrando isso. Talvez vai ficar mais claro. Ok, obrigado. Aqui, ó, essa daqui é a outra. Ó. Deixa eu te mostrar essa daqui que talvez fique mais claro. Ó. A gente tem um escoamento aqui. Ó. No tempo t igual a 1, ele está indo para baixo. Okay. No t igual a 2, sudeste. 3, leste, né? E 4, nordeste. Então, isso que está acontecendo com o escoamento. Aqui, a gente está traçando o quê? Tangentes, né? Linhas tangentes. Então, isso daqui, aí fazendo vamos dizer assim, né? Fazendo a correspondência com a definição, né? Curvas que são sempre tangentes ao campo instantâneo de velocidade local. Então, para cada instante de tempo, se eu estou fazendo as tangentes aqui, ó, essa daqui são as linhas de corrente, o vermelho aqui, tá vendo? A trajetória é o caminho traçado por uma partícula de fluido em movimento. Então, aqui, ó, eu pintei a partícula aqui, aí quando ele estava para sul, a partícula desceu aqui. No momento que a partícula foi para sudeste aqui, ó, essa partícula que tinha descido, ela continuou ali, mas a nova partícula que saiu desse fonte de emissão aqui, ó, aqui está emitindo partícula colorida, né? Então essa nova veio para cá, né? Porque nesse momento ele foi para sudeste, e aquela que estava descendo, ela não mudou, ela continuou ali para baixo, porque é a trajetória, tá? Ele mudou a partir desse momento, mas essa já estava
já tinha percorrido o seu caminho, né? Já tinha feito essa trajetória. Quando jogou, quer dizer, então ele jogou toda essa linha aqui para sudeste. Quando ele foi para leste, ele jogou toda essa linha que estava aqui anterior para leste e aqui saiu para cá. Quando foi para nordeste, ele jogou todas as partículas, tá? Então isso daqui é a trajetória. E a linha de emissão é essa daqui, ó. A gente está acompanhando, ó. Deixa eu ver aqui. Opa, foi mal, falei ao contrário aqui. Essa é a linha de emissão. Eu estou juntando. O negócio não é simples mesmo, não. Ó, eu estou juntando todas as partículas. Realmente, ó, a trajetória que é essa daqui, ó. A partícula desceu, veio para cá, a gente está acompanhando a partícula aqui, né? Depois subiu. Tá? Então, por que isso daqui é a trajetória, né? Porque eu peguei uma partícula e acompanhei ela. Quando ele estava indo para sul, a partícula desceu. Aí, essa partícula que tinha descido, quando ele foi para sudeste aqui, ó, essa partícula que tinha descido anteriormente, nesse espaço de tempo aqui, ó, ela agora foi, essa partícula que estava aqui embaixo, né, ela foi para cá, mas uma nova partícula, nesse meio tempo aqui, ó, foi emitida para baixo. E aí eu juntei as linhas. Nesse meio tempo aqui, a partícula, quer dizer, elas... Desculpa, galera, tá meio embolado mesmo, foi mal. Vamos voltar aqui, apaga. Vamos voltar aqui para ficar mais claro. É o seguinte, ó. O que é a trajetória, né? É o caminho que a partícula seguiu. Então, bom, essa daqui tá mais direto, né? São as tangentes. Então, o fluido está para baixo, a gente traça tangente, está para sudeste tangente, está para leste tangente, está para nordeste tangente. Acabou. Então, é simplesmente isso. São as linhas tangentes ao escoamento. A trajetória é o caminho que a partícula fez. Então, quando ele estava para sul, a partícula desceu, certo? Quando o escoamento estava para sul, né? Vocês entenderam aqui, né? O escoamento está indo para baixo por algum motivo. O escoamento está indo para baixo, para sudeste, para leste, para nordeste. Enfim, a gente não está analisando a origem do escoamento. Entendam que é isso que está acontecendo com o escoamento. Bom, ela desceu. Só que agora o escoamento está indo agora para sudeste. Então isso empurrou a partícula para sudeste aqui. Mas ela tinha passado aqui anteriormente. Então essa foi a trajetória. Antes dela ser empurrada para sudeste, ela tinha passado por aqui. Então eu estou juntando as linhas que passaram por aqui, certo? Então observa, né? Eu estou juntando a trajetória da partícula. Tá? Aí para leste ela veio para cá e para nordeste ela subiu. Então essa é a trajetória. Ponto. A partícula descreveu essa trajetória. E a linha de emissão é o seguinte, ó, eu tenho um ponto, aqui em vez de seguir a partícula, eu estou focado num ponto no espaço que está emitindo um corante. Quando o escoamento está para sul, todo o escoamento desce, né? Então, beleza. Desceu aqui. Nesse momento, todas as linhas, inclusive, né, a linha de emissão, linha de corrente e trajetória, são coincidentes lá, né? Tá tudo igual. Começa a mudar no transiente. Ó. Na hora que ele mudou de direção, essa partícula aqui, que estava ali, ela desceu para cá, certo? Ela simplesmente foi transladada, né? Esse conjunto, na verdade, isso não é uma partícula, né? Esses são várias partículazinhas que estão juntas, né? São várias partículazinhas que saíram ali. E aí a gente traçou uma linha juntando essas partículas, tá? Depois de um certo tempo, a gente juntou uma linha juntando essas partículas. No momento que o escoamento foi para sudeste, todas essas partículas juntas foram empurradas, né? Então elas vieram para cá. Ó. E um novo conjunto de partículas saiu nesse meio tempo. Então eu juntei uma linha dessas partículas que já tinham sido emitidas e que foram empurradas solidariamente para a direita, né? Juntando com as novas partículas que saíram. E aí sucessivamente, né? Quando ele foi para leste, esse conjunto de partículas aqui foi empurrado solidariamente para leste e um novo conjunto de partículas saiu aqui. Quando ele foi para nordeste também. Ficou claro isso? Acho que agora ficou melhor a explicação, né? Professor, a gente pode dizer que as linhas de emissão, então, é o deslocamento das trajetórias? Deslocamento das trajetórias. Ou da trajetória?
Faz sentido isso? Poderia ser. Seriam. Cara. Está acontecendo aqui. Não sei se a descrição seria exatamente isso, mas eu fiquei com essa impressão, né? Olha só, vamos ver essa figura. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos um pouquinho mais para frente. Bem, Na verdade, porque tem mais coisa aí mais para frente. Vamos ver se fica mais claro. ok. Porque, na verdade, a trajetória é a trajetória. Seriam todas as trajetórias que saíram de um certo espaço de tempo. É isso aí. Isso que Um eu quis certo dizer com o ponto. deslocamento da trajetória, é isso. Acho que poderia ser isso, sim. Tá? Ok. Beleza? Mas é mais ou menos isso, sim. É mais ou menos essa questão. Agora, olha só, um conceito muito importante aqui é que, se vocês observarem, ó, a linha de corrente nunca pode ter massa atravessando ela, porque ela é uma tangente ao vetor velocidade. Então não existe massa cruzando, não tem como a massa cruzar uma linha de corrente. Mas a linha de emissão e a trajetória, sim. Ó. Observa que essa é a trajetória da partícula e o fluido está para lá. Então a massa cruza aqui a linha, a massa cruza essa linha, mas a linha de corrente nunca. Então, uma maneira conveniente, isso a gente pode usar, e alguns livros até usam isso, né? É que, se você pegar as tangentes ao escoamento, você pode usar isso como uma fronteira fictícia e descrever algumas leis físicas, porque aí a massa não cruza ali essas linhas, e isso é uma maneira bem conveniente de descrever alguns fenômenos físicos. Isso vai ficar mais evidente mais para frente. Tá? Mas a única dessas linhas que a massa não cruza é a linha de corrente. Tá? Então, de novo, né? Vamos ver, tem essa e mais uma imagem mais para frente, e aí vamos ver se esclarece mais ainda a questão. Então está aqui o escoamento em torno de uma esfera. O comportamento do escoamento é esse, né? Porque tem que dar a volta na esfera. A gente tem as setinhas tangentes aqui, né? As tangentes é o escoamento, então os vetores de velocidade, essa é a linha de corrente. Aqui tem um ponto de geração, que a gente está juntando todas as partículas, essa é a linha de emissão. E a trajetória das partículas, como é o regime permanente, né? É a mesma, né? Então aqui a partícula indo nessa trajetória. Aqui tem uma outra forma de entender isso. Ó. Olha só, a gente tem o escoamento indo para quase que leste, né? Quase que horizontal. Aí, por algum motivo, também está indo para nordeste e depois para sul. Vamos ver se ajuda a entender esses conceitos mais ainda. Ó. Então, olha só. Essas linhas aqui pretas são as linhas de corrente. Elas estão tangentes aqui ao vetor velocidade. Aqui são os vetores de velocidade do escoamento, né? Tá? Então, as linhas pretas são sempre as linhas de corrente. As linhas de corrente, tá? Então, são as tangentes ali. A linha de emissão seria essa linha azul aqui, olha só. Aqui está difícil de ver, está pequenininha ali, ó. Então, a gente começa a emitir corante desse cantinho aqui, ó, inferior esquerdo. No tempo t igual a t2, as partículas que foram marcadas daqui para cá são essas vermelhas aqui, tá vendo? Então, saiu uma partícula, veio para cá, saiu uma partícula, veio para cá, saiu uma partícula, veio para cá, saiu uma partícula, veio para cá. Eu marquei 4 partículas entre T1 e T2. Então, as linhas vermelhas são a trajetória das partículas que foram marcadas. E a linha azul é a linha de emissão. São todas as partículas que saíram desse ponto e que agora estão aqui. Observa que a linha de emissão vai variando, tá? Com o tempo, né? Agora, eu poderia traçar outra linha de emissão aqui, se eu quisesse. Ó. Deixa eu pintar de azul aqui. Poderia traçar outra linha de emissão aqui, se eu quisesse. Ó. Tá? Então, essa, num tempo anterior, se eu quisesse, né? Então, as partículas, num tempo entre T2 e T1, estavam aqui. Essa é a linha de emissão entre T1 e T2. A linha de emissão antes seria mais ou menos essa aqui, assim, no olho, né? Estou fazendo isso aqui no olho. Seria mais ou menos isso aqui. Então, essas partículas aqui, num tempo anterior, até está pequenininha aqui, não dá para ver direito, né?
Tá? Então, a gente tem a trajetória de 4 partículas que foram marcadas, poderia ser mais, a gente poderia ter outras partículas intermediárias aqui, ó. Poderia ter marcado outras partículas aqui no meio, se quisesse. Tá? Então, a gente marcou uma partícula e acompanhou ela, essa é a trajetória. Se a gente juntou aqui a trajetória de todas num certo instante de tempo, a gente tem a linha de emissão. E aqui num tempo t3, né? Então, à medida que o escoamento foi variando, observa que a trajetória mudou, a linha de emissão também e a linha de corrente também. E nenhuma delas coincidiu mais, porque as coisas estão no transiente, elas estão variando, né? Se a gente mantivesse tudo aqui no tempo t3 e esperar atingir equilíbrio, todas elas iriam eventualmente estar em cima aqui da linha de corrente, tá? Depois de um tempo, né? Depois de um certo instante de tempo, todas elas iriam se coincidir aqui, né? Trajetória, linha de corrente e linha de emissão. Eventualmente a trajetória ia seguir isso daqui, né? Que eu estou marcando aqui só, né? Eu não estou marcando nada aqui, eu não estou marcando nada. Então, a trajetória, a linha de corrente e a linha de emissão iam ficar aqui, ó. Na verdade, a trajetória de uma partícula, né? Opa, tá ruim pra caramba esse desenho, né? Essas 4 partículas que a gente marcou nesse pontozinho aqui, ó, eles iam coincidir aqui sempre, né? Ia ficar a linha vermelha aqui e a linha azul ali também. E a linha azul aqui, tá? E a linha de corrente, a linha preta em cima ali. Se eu fizesse isso para outras partículas aqui, as coisas iam se repetir para o lado. Não sei se ficou mais claro aí, Alessandro. Não, ficou sim, professor. Obrigado. Beleza? Deu pra entender. Mais um exemplo aqui, ó. Aí tá ficando até chato, né? Imagina que você tem uma mangueira, você tá com uma mangueira na mão, e aí você tá com ela parada. Você vê a água saindo, da mangueira, aquilo ali, você vê a linha de emissão e a trajetória. Se você começar a colocar a mangueira de um lado para o outro, você vê a linha de emissão. Essa linha preta aqui, ó. Desculpa, a linha preta não, a linha azul, a linha azul sólida aqui, ó. Isso aqui é a pessoa com a mangueira de um lado para o outro. Então, é isso que você vê a trajetória, você vê todas as partículas que saíram da mangueira para os instantes subsequentes. Se a gente quiser ver, então essa é a linha de emissão, né? Se a gente quiser ver a trajetória, no momento que você está fazendo isso aqui, ó, você tem que jogar um corante e aí jogar a mangueira para a direita. Você vai ver, aí você vê a trajetória, aí você vê a linha tracejada aqui, ó. Tá? Então a trajetória dessa partícula que está aqui, no instante anterior, ela estava aqui, estava aqui, estava aqui, aí está aqui. Aí mais para frente, ela vai continuar para frente, tá? Mas a gente vê claro isso aí. Realmente não é muito simples, mas com esses exemplos aí eu acho que fica... Até eu me embolo, né? Que não é tão claro assim. Mas aí tem os vídeos lá, eu vou passar para vocês a aula tá? Experimental com vídeos no YouTube, que eu acho que fica mais claro ainda para quem ainda não tiver entendido. Quem quiser também, eu volto aí e explico de novo, tá? Bom, são 9h20, vamos dar aquela paradinha aí de 10 minutos. Alguém quer aproveitar aí para fazer alguma pergunta? Beleza? Então daqui a 10 minutinhos, vou parar a gravação aqui para não ficar muito extenso.